Muzan talvez seja meio contrário de inteligente às vezes. É, exatamente isso. O Rei dos Onis é um dos seres mais poderosos do universo de Kimetsu no Yaiba. Um ser que viajou por um milênio estudando, evoluindo, se adaptando e ganhando experiência. Mas que no fim conseguiu tomar atitudes que simplesmente não fazem sentido nenhum. Essas atitudes podemos chamar de erros. Erros que não só custaram sua liberdade, mas também a sua vida. No vídeo de hoje, vamos ver com calma um pouco mais a trajetória de Muzan Kibutsuji e todos os seus erros. Mas antes de tudo, eu quero mandar um salve para os membros. Do último vídeo pra cá, apareceram várias novas pessoas. E esse apoio é muito importante aqui pro canal, já que eu faço tudo sozinho e ver vocês apoiando é realmente gratificante. Então obrigado por tudo. Um salve para os Sashiras, Battle Beast, Theo Nascimento, Paulo Alexandre, Wiz Eagle, Samuel Roster, Luiz Henrique, Olavo Ribeiro e Natsuki. Os Shinobis, Léo Souza e Kalen Coutinho e os Shinigamis, Lui, Biel Teorias, Zemike, Takumi e Shinasada. Novamente, obrigado pelo apoio de todos vocês. Sério, de coração, eu amo vocês demais. E pessoal, qualquer coisa que vir do Seja Membro, eu vou estar guardando porque em breve eu vou investir uma câmera aqui pro canal para trazer mais vídeos, fazer lives e algumas coisas divertidas pra gente poder interagir melhor. Então quem puder apoiar de alguma forma, vira membro aí, tamo junto. Agora vamos com calma ver todos os erros de Muzan Kibutsuji e explicar cada uma dessas ações que foram mal calculadas e o quanto elas impactaram na existência dele não só como humano, mas também como Oni. Matar o médico. Quando Muzan nasceu, a sombra da morte o perseguia. Seu coração parou de bater por várias oportunidades, ainda dentro do ventre de sua mãe. E por fim, nasceu com a skill de estar no contrário de viver. Quando seria cremado, Muzan se contorceu, se debateu e finalmente chorou. Ele estava vivo. Kibutsuji cresceu em uma família rica, porém com uma doença grave, que não permitia com que ele se locomovesse ou tivesse uma vida normal. Assim, Muzan foi visitado por vários médicos durante sua vida, e disseram a ele que ele não passaria seus 20 anos de idade. Incrédulo e sem saber o que fazer, restava a ele apenas aceitar sua morte em sua vida curta e cruel. Até que ele foi visitado por um médico desconhecido, um homem generoso, que ofereceu a ele um novo tipo de tratamento, que ele ainda estava desenvolvendo, algo que poderia salvar a vida de Muzan. Ele aceitou o tratamento e deu início, porém bem no comecinho tudo já deu meio que errado, e o estado de Muzan piorou. Em desespero e em ódio por acreditar que sua vida havia sido ainda mais encurtada, Muzan com uma faca assassinou o médico, seu maior pecado e maior erro. Logo depois, ele descobriu que o medicamento teve efeito, seu corpo agora era forte, mas haviam dois colaterais: ele tinha fome por humanos e seu corpo não conseguia mais andar pela luz do sol, tendo o risco de ser desintegrado. Essa escolha, esse erro, fez Muzan viajar por todo o Japão, atrás do composto chamado lírio da aranha azul, o principal ingrediente que o médico usou para o seu tratamento. Mas o lírio parecia simplesmente não existir. Ele não estava em lugar nenhum, não podia ser cultivado e ninguém havia ouvido falar sobre ele. O único homem que sabia algo era o médico que foi morto pelo Muzan. Como todos sabemos, o lírio da aranha azul é uma planta que aparece em raras ocasiões, por períodos minúsculos de tempo e somente frente com a luz solar. Para um demônio como Muzan, isso aqui seria punição eterna. O erro de matar o médico condenou a sua vida. Subestimaram Yorichi. Durante a Era Sengoku, os caçadores de Onis começaram a desenvolver as respirações concentradas e as mais diversas técnicas de respiração, o que começou a causar a aniquilação de diversos Onis. Kibutsuji se interessou por esse crescimento dos caçadores de Onis da Demon Corp. Afinal, como tantos Onis passaram a morrer tão de repente, de maneira rápida? Era um bom questionamento, e por causa disso, ele foi atrás dos caçadores de Onis. Foi quando se encontrou com Michikatsu Tsugikuni e o convenceu a aceitar se tornar um Oni para ganhar a vida eterna, conseguindo assim para o seu lado aquele que se tornaria seu braço direito e a sua lua superior 1. Após se encontrar com Michikatsu, agora Kokushibo, Muzan junto a Tamayo chega a uma floresta de bambus, onde cruzou com outro homem, o irmão gêmeo mais novo do caçador anterior, Yorichi Tsugikuni. Olhando, Muzan deduziu que Yorichi era inofensivo, fraco. Ele não tinha espírito de batalha nenhum, não havia ambição, força de vontade ou ódio. E de acordo com o próprio Muzan, nem mesmo os deuses ou Buda poderiam imaginar que aquele caçador derrubaria sua cabeça. Seus ataques eram os mais formidáveis, e sua lâmina vermelha causou nele danos que o queimariam por séculos. Esse foi o segundo erro de Muzan Kibutsuji: subestimar Yorichi. Não usar todos seus recursos e não fugir. A melhor opção era ele sumir da vista daquele caçador, explodindo seu corpo ou simplesmente usando outros recursos. A escolha por uma batalha de frente
não só resultou no quase fim de sua vida, mas também na liberação de uma Oni que causaria sua morte no futuro. Perdeu o controle sobre a Tamayo gerou séculos depois a sua derrota, já que ela foi a pilar de todos os planos de Kaga Buyashiki para destruir o rei dos Onis. Talvez o erro esteja em não só subestimar o Yorichi, mas também não se livrar da Tamayo enquanto havia tempo. Não contar com terceiros para achar o lírio da Aranha Azul. Essa parte é meio irônica, já que Muzan realmente procurou a ajuda de terceiros para achar a planta, mas de forma errada. Ele procurou nos lugares errados. Para achar a planta, ele usava seus disfarces, que se adaptavam tanto à época como à situação. Disfarçado, Muzan ganhou grande influência política e social, chegando aos altos escalões da sociedade japonesa. Ele sabia tudo o que acontecia pelo seu país, tinha informações privilegiadas sobre segredos de estado e até mesmo sobre novas tecnologias. Mas a informação sobre o lírio da Aranha Azul não estava aqui. Ela não estava nos altos escalões. Ele criou seus Onis para procurarem pela planta, enquanto faziam frente aos caçadores de Onis, e davam margem para ele espalhar seu sangue em busca de uma evolução, coisa que veio apenas através de Nezuko. Mas pelo tempo que demorou e pelo modo que tudo aconteceu, sua solução não estava aqui. Ele procurou pelos hospitais e foi até renomados cientistas, porém ele não conseguiu nada. O lírio da Aranha Azul parecia uma planta que não existia. Ninguém ouvia falar sobre ela, não haviam relatos. Mas se ele apenas tivesse o costume de perguntar de forma educada às suas vítimas sobre o lírio, antes de oprimi-las e matá-las, assim que ele tivesse chegado à casa da família Kamado e perguntasse a Kei Kamado sobre os lírios, Kibutsuji teria os alcançado e teria os lírios em suas mãos. Ele teria a informação que sonhou por um milênio, bem ali, de forma simples e fácil, bem em sua frente. Só lembrando que Kei Kamado havia mostrado já os lírios da Aranha Azul para Tanjiro, enquanto ele ainda era pequeno, um pouco antes do nascimento da Nezuko. Mas como Muzan apenas matava suas vítimas e as transformava em Onis de forma aleatória, isso causou a sua desinformação em relação ao local onde estava o lírio. Não perceber que Nezuko Kamado estava viva. Como vemos pelo capítulo 196, Muzan foi até a casa da família Kamado com o objetivo de apenas e unicamente criar Onis para evoluírem e conquistar o sol. Essa era sua meta e a coisa que estava passando por sua mente. Ele atacou os Kamados com esse objetivo em específico, colocando seu sangue em cada um deles. Mas de acordo com Muzan, eles não resistiam a quase nada, eles apenas morriam. Porém, é até estranho quando pensamos que um ser atento, capaz de ler o espírito de batalha e perceber coisas minuciosas em um campo de batalha gigantesco em grandes velocidades, não tinha percebido que uma das filhas daquela família ainda estava viva, ou que ficaria viva. E esse é o quarto erro de Muzan: deduzir que Nezuko Kamado não iria sobreviver. E ela não só sobreviveu, mas se tornou uma Oni que poderia conquistar o sol. Muzan foi indisciplinado e também irresponsável. Deixou de acreditar em seu próprio plano, assumindo que não conseguiria criar um Oni que resistisse ao sol. Chegando tão perto de conseguir, ele abriu mão de tudo e foi apenas embora, deduzindo que ela morreria assim como os outros. Coisa que não aconteceu, e bom, o resto a gente sabe. Durante o arco de Asakusa, Tanjiro está comendo lamen com Nezuko Kamado na cidade, após ser enviado ali para uma missão na redondeza da prefeitura de Tóquio, para caçar um Oni que estava causando problemas. Tanjiro então sente o mesmo cheiro que estava em sua casa quando sua família foi atacada, e assim ele corre em meio às pessoas, desesperado, e coloca suas mãos nos ombros de um homem. Esse homem era Muzan. Por estar com sua família, Muzan foi mais acuado para a situação. Ele preferiu se passar por um civil e fazer o caçador de idiota, transformando outro homem que passava por ali em um Oni, causando uma pequena confusão no local para sua saída. A questão é, nesse momento, quando Tanjiro pula no Oni para segurá-lo e não deixá-lo ferir ninguém, Muzan vê os brincos de Hanafuda, os mesmos brincos que Yorichi Tsugikuni usava quando enfrentou. Tanto que ali no mangá, ele se lembra na hora que ele vê da sua batalha com Yorichi lá na Era Sengoku. Muzan também percebe que o nível de Tanjiro era abaixo do caçador do passado, vendo que ele era mais lento e claramente mais fraco, mais novo e com menos experiência. Essa era a chance que Muzan tinha de matá-lo, coisa que ele poderia fazer simulando uma situação para só matar Tanjiro sem que ninguém mesmo percebesse que ele saiu do lugar. Assim como ele fez com a Lua Inferior 3, o Akuraba, e com a Lua Superior 5, o Gyoko. Deixar o Tanjiro sair vivo daquela situação foi não só um erro terrível, mas algo que condenou seu destino. Mandar Susanoo e Yahaba. Após se encontrar com o Tanjiro, Muzan vai até um beco, baixa ali uns Handles e resolve dar um jeito no caçador dos brincos de Hanafuda. Assim ele chama dois Onis,
Susanoo e Yahaba. A missão deles seria localizar o Tanjiro e trazer sua cabeça para o Muzan, mas como todos sabemos, nenhum daqueles dois ali eram Kizukis, e por isso eles foram derrotados por Tanjiro, e Muzan perdeu sua chance de ouro. Haviam dois de seus alvos, e talvez os mais perigosos para sua existência, em um único lugar: Tamayo e o Caçador dos Brincos de Hanafuda. Essa era a sua chance de matar dois coelhos com uma cajadada só. Se ele mandasse um Akaza, um Hantengo, um Gyoko e até mesmo um Rui naquele momento, seria impossível para o Tanjiro ou a Tamayo lidar com Oni como esses. E essa é mais uma das escolhas que não foi inteligente do Muzan, possibilitando a sobrevivência daquele que seria seu inimigo natural. Matar as luas inferiores. Esse foi um erro extremamente tosco, estranho e até desnecessário. Após a morte do Rui, a lua inferior 5, Muzan resolveu fazer uma reunião com todas as luas inferiores, as considerando inúteis, descontando sua raiva nelas e eliminando todos os Kizukis de nível inferior, com exceção apenas do Eimon, que se mostrou como um verdadeiro demônio. Matar as luas inferiores foi um erro estratégico do Muzan, e até um erro grave, já que esses Onis poderiam localizar novamente o Tanjiro e serem usados para eliminá-lo. Ele ainda era mais fraco que eles nessa época. Fora que durante o arco do Castelo Infinito, Muzan acabou tendo que projetar vários Onis de nível inferior para carregar o território de Nakimi, o que por si só já é mais estranho ainda, levando em consideração que antes ele já tinha um grupo formado de Onis fortes nesse rank, então seria bem mais útil dar atenção para a experiência do que para criar coisas na hora que poderiam dar errado. Não deixar o Doma ir à Vila dos Ferreiros. Após a morte de Gyutaro, temos a reunião das luas superiores, e nessa reunião, Gyoko tem uma informação importante para Muzan, algo relevante. A lua superior 5 afirma que essa informação poderia mudar as coisas para Muzan, fazendo-o chegar mais perto de seus objetivos. E o Rei dos Onis manda que ele confirmasse a informação junto a Hantengo, a lua superior 4, e essa informação era a localização da Vila dos Ferreiros, uma base estratégica importante para a Demon Corp. Ainda no Castelo Infinito, Doma, a lua superior 2, pede para que pudesse acompanhar o Gyoko e o Hantengo logo após a saída do Muzan. Como a ordem foi apenas para as luas 4 e 5, a casa acaba arrumando confusão ao socar a lua superior 2, e no fim da discussão, todos vão embora, e Nakimi obedece a ordem do Muzan, mandando Gyoko e Hantengo para o mesmo local, e Doma de volta para o seu templo, recusando qualquer proposta dele. Subestimar o Buyashiki. Quando finalmente se encontrou com o Buyashiki antes do início do Castelo Infinito, Muzan e Kagaya têm uma longa conversa sobre a presença de Amane Buyashiki e suas duas filhas mais velhas. Muzan estranha o ambiente calmo e sem segurança alguma. Não havia ninguém para proteger o líder dos caçadores de Onis. No fim, ele deu conversa e começou a refletir junto a Kagaya sobre a sua vida e sua existência, onde o Buyashiki defendia o legado e o viver eternamente através das ideias, e Muzan defendia apenas a pura vida eterna. Porém, no fim de tudo isso, Muzan não contava que o Buyashiki já havia planejado tudo, se explodindo junto com sua família, esposa e filhas, destruindo a casa junto a Muzan. No meio da explosão, ele colocou vários objetos para dificultar a regeneração do Rei dos Onis, e abriu brechas para que Tamayo, usando o Kekijutsu do Homem de Sakusa, pudesse acertar o Muzan e fazer seu braço ser absorvido junto com uma droga que aos poucos iria transformar Muzan em um humano. Talvez, se o Rei dos Onis não hesitasse, não tivesse dado conversa, apenas tirado o Buyashiki de sua frente, ele não teria sido atingido por nada, e ninguém naquele momento poderia feri-lo. Um erro que deu início ao nosso amado arco do Castelo Infinito, ou o maior arco de Kimetsu no Yaiba. Dividir os Onis no castelo. Esse é mais um dos erros estratégicos. Muzan poderia ter usado as luas superiores em conjunto, onde apesar deles preferirem atuar individualmente, uma luta em grupo contra os Hashiras seria a melhor opção para uma vitória absoluta e completamente inevitável, contando com o controle do território pelo Kekijutsu da Nakimi. Fazer as luas superiores enfrentar seus oponentes de forma individual fez apenas com que os caçadores de Onis evoluíssem e a superassem, fazendo os Onis não terem nem sequer uma vitória dentro do Castelo Infinito. De 5 batalhas, foram todas perdidas, resultando em muitos pilares ainda vivos para fazerem frente ao Kibutsuji no final da obra de Demon Slayer. Uma estratégia nada eficiente. Não perceber que havia algo errado. Depois de ser atingido pela droga de Tamayo, Muzan se isola em um casulo, onde absorve a Oni e se recupera dos danos que sofreu pela explosão da mansão Buyashiki, e principalmente pelos efeitos iniciais do medicamento aplicado nele pela Tamayo, onde, de acordo com ela, faria ele voltar a ser humano. Após parar a primeira reação da droga e se recuperar, Muzan sai do casulo em sua forma de ataque, e passa a matar diversos caçadores de Onis com extrema facilidade, os devorando no processo, agora em 100% de sua força.
Pelo menos é o que ele pensava. Na realidade, a cada 1 minuto, depois que a droga foi decomposta, Muzan envelhecia 50 anos. Ou seja, nas 3 horas após a decomposição, ele já havia envelhecido 9.000 anos. Uma coisa bizarra, fazendo seu corpo causar um reequilíbrio para lutar contra a droga e a idade avançada, aos custos de sua própria força de batalha, o tornando mais lento e mais fraco, automaticamente menos letal. E como ele mesmo afirma, abre aspas, eu deveria ter percebido isso mais cedo, quando a cor do meu cabelo não voltou. Fecha aspas. Um erro que custou sua força de ataque para se livrar dos pilares e, posteriormente, de Tanjiro Kamado e sua respiração do sol. Não tentar uma fuga antes do fim. Calma, Muzan realmente tentou uma fuga. Ele tenta separar seu corpo assim como fez com Yorichi, mas o veneno que Tamayo fez junto a Shinobu tinha o terceiro efeito de parar sua divisão, impedindo que ele se separasse e fugisse. Então Muzan tentou correr por 2 oportunidades. A primeira foi antes de ele se dividir, sendo acertado pelas espadas que Tanjiro pegou no chão e interceptada por Banaiguro, que o feriu com uma lâmina vermelha, evitando assim a fuga do rei dos Onis. A segunda tentativa foi logo após tentar se dividir, quando ele novamente saiu correndo após ferir toda a sua volta com seu ataque de onda de choque. Aqui sua fuga foi evitada por Zenitsu e Inosuke, dando tempo de Tanjiro voltar para enfrentá-lo. Mas em nenhum momento, Muzan pensou em usar sua manipulação de carne para sair daquela situação. Afinal, ele conseguia manipular 100% do seu próprio corpo. E se vocês observarem bem, na Vila dos Ferreiros temos um Oni chamado Orogi, uma das 4 personalidades do Hantengo. E ele podia voar. Se Muzan manipulasse seu corpo após a onda de choque e simplesmente decolasse para os céus, com sua velocidade e força, não teria nada que pudesse alcançar. As escolhas por caminhar em terra, sem recorrer ao melhor ponto de fuga possível, onde Sashiras não poderiam alcançar, foi uma falha de decisão do Muzan, impossibilitando sua fuga e fazendo com que ele permanecesse no local para se encontrar com o sol. Não ter um plano para caso derrotado. Esse é um erro completamente ligado à conversa de Muzan com Buyashiki, onde o líder dos caçadores simplesmente afirma que se Muzan fosse derrotado, toda sua espécie iria perecer. Mas se ele, o Buyashiki, tivesse seu fim ali, isso só serviria de combustível para as próximas gerações e para os Sashiras que arriscariam suas vidas pelos ideais do Demon Corp. Isso era a vida eterna para o Buyashiki. Enquanto Muzan existisse, a Demon Corp viveria também. Muzan não tinha um plano para sua morte, ele nunca nem mesmo pensou em ser derrotado. Só entendendo as ideias de Kagaya no momento de sua morte, o momento que ele aceita que precisaria de um sucessor, criando assim o DKT. A falha que eu quero apontar aqui é que Muzan poderia sim ter se preparado para ser morto, para que caso acontecesse, ele pudesse retornar de alguma forma. Assim como Voldemort fazia em Harry Potter, no caso de Demon Slayer, ao invés das Horcrux, teríamos talvez um receptáculo reserva, com alguma parte da consciência e da existência de Muzan. Assim, ele poderia voltar à existência mesmo morto, mas nunca nem mesmo foi de seu interesse fazer algo desse gênero. A precaução não era exatamente o forte do Rei dos Onis, o que resultou em seu fim completo e a extinção de sua raça e existência. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like e hashtag Kimetsu que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!